Hoje a gente faz a entrega oficial aqui das novas instalações da UBS Engenheiro Trindade aqui na Penha. Nós tínhamos essa UBS numa casa bem pequenininha, sem nenhuma condição, nenhuma infraestrutura, tanto para os colaboradores como para os munícipes. E a gente vem para esse prédio próprio, onde se pagava aluguel, com 1.400 metros quadrados. Nós saímos de 43 funcionários para 123 funcionários. Aumentamos 80 funcionários para atender a população. Não tínhamos, por exemplo, atendimento odontológico. Aqui a gente tem atendimento odontológico. Todos os espaços com ar-condicionado, uma infraestrutura perfeita para dar para a população aqui da Penha aquilo que ela merece. Um serviço de qualidade, um serviço com muita dignidade para quem usa o serviço e para os nossos colaboradores poderem desenvolver bem as suas atividades. A gente tem feito muito isso. Além das UBSs, UPAs, que a gente está inaugurando novas, também aqueles equipamentos com pouquíssima estrutura. A gente está construindo prédios novos para poder, a cada dia, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós já entregamos 36 equipamentos. A gente tem agora na nossa programação, nós temos agora na nossa programação, até 2028, a entrega de 25 UBSs e 15 UPAs, que sem dúvida nenhuma vai poder melhorar ainda mais a questão da saúde na cidade. Fazendo um destaque importante, que do orçamento da saúde nós tínhamos em 2016 um orçamento de 10 bilhões, hoje são 24 bilhões, e de que a gente tinha no Sistema Único de Saúde, de recursos da Prefeitura de São Paulo, 75% e 25% do governo federal. Hoje, essa realidade é muito diferente, muito menos recursos do governo federal. Hoje a gente coloca 85% do recurso da saúde com dinheiro da Prefeitura de São Paulo e em torno de 13% a 14% do governo federal. Então, é também importante citar isso, que para cuidar da saúde das pessoas, a gente teve que cuidar e estamos cuidando muito da saúde financeira da cidade, tendo em vista cada vez menos repasses federais para o atendimento à saúde da população de São Paulo. Então, daqui da agenda? Tudo bem, prefeito. Essa é uma reestruturação. Aqui era um ambiente menor, mais antigo. Esse modelo de reestruturação, ou até de entendimento de novas UBS, de regiões, qual é o planejamento para isso? Porque a gente pode entender outras regiões, qual a população pode esperar outras regiões que têm talvez essas unidades mais antigas e recebendo essas reestruturações? Eu estava comentando sobre isso. Às vezes a gente tinha e ainda tem algumas unidades que você pega, por exemplo, Queralux. Era uma coisa impressionante. Uma portinha de 4 metros de largura. A gente construiu um grande prédio. Esse aqui também era um sobradinho muito pequenininho, sem nenhuma infraestrutura para atender o serviço de unidade básica de saúde. Então a gente constrói esse prédio com quase 1.400 metros quadrados, amplia as equipes, como eu falei. Nós tínhamos lá 43 colaboradores, 43 funcionários, aqui são 123 funcionários, ou seja, ampliamos muito, né, essa estrutura toda para atender a população. Então, além da gente poder ampliar os nossos equipamentos de saúde, a gente também está cuidando daqueles que não têm condições de atender bem a população, reestruturando e ampliando os seus prédios e também as equipes para poder cada vez mais fazer um atendimento melhor para as pessoas. Prefeito, eu queria que o senhor falasse sobre a determinação do presidente Lula de que órgãos federais investiguem a Enel. A gente sabe que esse período chove muito, né, no verão, e às vezes a população acaba ficando, enfim, à mercê das falhas de atendimento na Enel. E eu queria aproveitar e perguntar para o secretário sobre mais um caso confirmado de monkeypox. Eu sei que a responsabilidade é do governo do estado, mas se a prefeitura acompanha de alguma maneira também esses casos e pretende fazer alguma ação nesse sentido. Obrigada. Tá. O decreto do presidente Lula é bem-vindo, mas a gente precisa ter também a consciência e colocar para a população uma realidade que é uma ação muito tardia. Já devia ter feito isso em 2023, quando nós tivemos milhões de residências sem energia por vários dias, mais de uma semana. Isso se repetiu em 2024, se repetiu em 2025, vem se repetindo em 2026. Então, mesmo que seja um ano eleitoral, muitos têm dito isso, né, que é por conta de uma questão eleitoral, mas eu deixo aqui o meu reconhecimento de ter abordado o presidente Lula no evento lá do SBT, eu e o Tarcísio, e ele ter dado atenção para a situação, uma vez que o ministro, né, até então não havia dado nenhuma atenção dentro do ponto de vista de olhar para a população. Ele só estava olhando a questão de antecipar uma renovação de contrato que vence em 2028, portanto, elaborou um decreto sobre isso. Vinha o presidente Lula e o ministro falando sobre
renovação de um contrato antecipado. E agora, depois da pressão da população, das reivindicações da população, do sofrimento das pessoas durante tantos e tantos anos, da cobertura da imprensa de vocês fazer esse excelente trabalho, né? Enfim, o presidente toma uma atitude concreta. Espero que realmente isso seja efetivo, porque ele pede para fiscalizar, né? Tomara que isso não seja só uma ação para poder prorrogar esse debate lá para frente e que a gente possa ter até março esse processo concluído, a caducidade decretada e, portanto, se preparar para vir uma nova empresa para que quando a gente chegar lá em novembro do final do ano, que vai iniciar um novo período de chuva, a gente já possa ter uma nova empresa onde a população deixe de sofrer. Já é claro, né, nítido que a Enel não tem nenhuma condição de atuar aqui no estado de São Paulo, nos 24 municípios, como não teve lá em Goiás e saiu de lá, e como não tem tido nos outros locais que ela vem atuando, e que, de forma tardia, mas pelo menos alguma atitude concreta do presidente Lula. Em relação ao Monkeypox, é um paciente de 39 anos, ele não é de brasileiro, ele vive em Portugal, ele veio de Portugal para cá no dia 21 de dezembro, no dia 25 ele começou a ter os sintomas, foi tratado, ele já voltou para Portugal, ele ficou na casa de 2 amigos aqui que nós estamos monitorando, né? O caso foi confirmado hoje para nós no município, né? Então a gente está inclusive subindo essa atualização. Nós recebemos a vacina do Monkeypox no segundo semestre, 1.350 doses, aplicamos 1.297 doses dessa vacina até o dia 31 de dezembro e a gente segue monitorando esses dois amigos que tiveram contato para ver se vai ter algum tipo de sintomas. Prefeito, ainda em relação a Enel, a que o senhor atribui essa mudança de posicionamento do presidente Lula? Porque tanto o senhor quanto o Tarcísio insistiam nessa tecla, porque é uma questão federal, até então não havia nenhum posicionamento, e num ano de eleição o presidente Lula faz essa mudança. Assim, o senhor acha que ele está fazendo política com o assunto Enel? Olha, evidentemente e obviamente ele já poderia ter tomado essa atitude lá atrás. O que a gente teve aqui em 2023, 2024 já eram mais do que suficientes para que essa atitude tomada agora, nesse ano, pudesse ter sido tomada lá atrás. Então, a gente não estaria hoje ainda com uma empresa, com a concessão de serviço de energia aqui no estado de São Paulo, nos 24 municípios, se a atitude do governo federal, que é o responsável, é o governo federal que detém a competência para fazer a concessão, regulação e fiscalização. Eu sempre coloquei isso muito claro para as pessoas. O governo de estado, a prefeitura de São Paulo, as demais prefeituras, a população de São Paulo estava refém tanto da Enel como do governo federal, que depende do presidente, como está explícito no parágrafo 10º do contrato de concessão, aonde somente o presidente da República, está explícito isso no parágrafo 10º, somente o presidente da República pode fazer intervenção. Então é tardio, já podia ter feito isso muito antes, mas pelo menos fez. E que a avaliação sobre se isso atrasou ou não atrasou, se é no ano de eleição ou não, se poderia ter feito lá atrás, aí fica para avaliação da população. Eu acho que as pessoas sabem do sofrimento que tiveram, sabem do sofrimento que estão tendo e que vão continuar tendo, e vão poder fazer a sua avaliação daquilo que é um governo que preza pela qualidade do serviço e tem cuidado com o sofrimento das pessoas, ou que toma só atitudes em período eleitoral para poder diminuir o desgaste, e que a gente sabe que até esse momento, então, a gente só via o ministro de Minas e Energia falando em antecipação de um contrato que vence em 2028, quando na verdade o que deveria estar falando era de uma rescisão e uma substituição por uma empresa que tivesse capacidade de cuidar dos serviços de distribuição de energia aqui em São Paulo. Depois daquela reunião do Palácio, o senhor chegou a falar com o ministro procurou o senhor, o Tarcísio, sabe de algo? Não, nós tivemos aquela reunião que ela foi originária daquela situação de que respeitosamente eu e o Tarcísio abordamos o presidente Lula no evento de uma inauguração de uma rede de TV. Então, de forma respeitosa, a gente colocou ao presidente Lula essa situação e pedindo a ele providências. Aí ele determinou que o ministro viesse nessa reunião comigo e com o governador Tarcísio, e dali ficou acordado de que se iniciaria o processo de caducidade. Me parece que mesmo assim as coisas ainda estão lentas, e aí o presidente fez esse decreto na data de ontem. Prefeito, o governador voltou agora de férias. Gostaria de saber se já tem alguma conversa, alguma reunião marcada com ele. Quais são as prioridades agora em conjunto com o governo do estado para esse início de ano? A gente tem muitas ações conjuntas, né? Por exemplo, nós estamos aqui na Penha, nessa inauguração da estrutura
da UBS Engenheiro Trindade, onde a gente vai ter aqui o BRT Aricanduva, que vai conectar com a linha do metrô da Penha, que vai passar aqui pertinho. Então são muitas ações de mobilidade. A gente vai ter uma agenda nos próximos dias para entrega de unidades habitacionais no Grajaú, um dos maiores empreendimentos habitacionais, conjunto Novo Brasil, 2.711 unidades habitacionais. Enfim, tem um conjunto de ações que a gente está desenvolvendo conjuntamente. Fala com ele, eu falo diariamente, né? A nossa equipe tem reuniões diárias, tanto da saúde, da habitação, de mobilidade, de segurança. As reuniões são contínuas, de equipe, estado e prefeitura. Então a gente vai continuar tendo essa relação diária de trabalho, visando sempre a gente poder atender melhor a população. É muito importante, né, essa conexão entre o trabalho da Prefeitura e do Governo do Estado, que tem possibilitado muitos frutos para as pessoas, né, em todas as áreas, na área da saúde, na área da habitação, segurança, educação. Então a gente tem uma felicidade hoje de ter um grande parceiro, que é o Tarcísio e a sua equipe, para poder desenvolver as políticas públicas aqui da cidade. Aqui é o Bruno. O senhor sabe que passando o ano novo, todo mundo já está de olho no carnaval, né? Queria saber como é que estão as conversas dentro da prefeitura para a organização do carnaval, dos blocos de rua agora de 2026, e como que está a situação em relação a ter ou não blocos nas marginais. Essa foi uma possibilidade discutida, a Polícia Militar entrou com alguns questionamentos em relação à área, então vai ou não ter bloco na marginal, isso já foi decidido. O que o senhor pode falar de carnaval? Nunca foi discutida a possibilidade de ter carnaval de rua na marginal, isso nunca aconteceu. Alguém aí soltou uma fala desconectada. O que a gente tem hoje é uma preparação para que a gente possa ter um carnaval esse ano 2026 melhor que 2025. Hoje à tarde eu tenho reunião com a equipe da Prefeitura de São Paulo para a gente poder alinhar as questões, visando sempre a questão da segurança, a questão do atendimento, da infraestrutura, dos trajetos. A gente conseguiu antecipadamente, do que acontecia anos anteriores, divulgar quais são os blocos, fazer as inscrições, quais são os percursos. Então hoje a gente tem uma reunião de alinhamento super importante, né? Tem o nosso patrocinador, a Ambev, e que a gente vai ter hoje a adequação daquilo que a Ambev vai patrocinar com aquilo que a gente vai colocar de infraestrutura, e me parece que a gente não vai nem precisar colocar recursos a mais do que o valor que a Ambev vai estar patrocinando o carnaval de rua. Então a gente vai ter um excelente carnaval, como tem sido todos os anos, sempre com todos os cuidados, da gente poder ter o sistema de coleta seletiva, de poder pegar ali as latinhas, os resíduos e levar para reciclagem, o atendimento da área da saúde, a questão do fornecimento de água, a questão da segurança, do trajeto. E eu tenho certeza que mais um ano a gente vai poder contar com a contribuição, colaboração dos organizadores dos blocos para que cumpram os horários de início e de término, lembrando que a gente vai ter esses horários e devem ser respeitados porque a cidade precisa retornar, a cidade é de todos, então vai ter o horário ideal para as pessoas poderem fazer as suas atividades carnavalescas, mas também é importante que a gente tenha, como a gente, infelizmente, no ano passado a gente teve um bloco que não cumpriu essa regra e acabou gerando um pouco de tumulto, né? Mas é importante que a gente também tenha essa consciência de que ao término do horário que foi definido, as pessoas possam se desmobilizar e as pessoas poderem utilizar a cidade normalmente. Então, acho que cabe dentro do carnaval esse momento de muita alegria, mas também de bastante organização e responsabilidade com relação ao direito de todos.